Esdras. Capítulo 6. O decreto de Dário e a consagração do templo. Com o intuito de esclarecer a autorização para a reconstrução do Templo de Jerusalém, o rei Dário ordenou uma minuciosa pesquisa nos arquivos da Babilônia, onde eram guardados os tesouros reais. Nessa investigação, foi encontrado um rolo na cidadela de Ecbatana, na província da Média. O rolo continha um decreto importante emitido pelo rei Ciro no primeiro ano de seu reinado. No decreto, Ciro ordenava que o templo de Deus em Jerusalém fosse reconstruído como um local de sacrifícios. As instruções detalhavam que o templo deveria ter 27 metros de altura e 27 metros de largura, utilizando 3 carreiras de pedras grandes e uma de madeira. O custo da obra deveria ser coberto pela tesouraria do rei. Além disso, Ciro determinava que os utensílios de ouro e prata, retirados por Nabucodonosor do templo de Jerusalém e levados para a Babilônia, fossem devolvidos ao templo reconstruído. Dário então comunicou esse decreto, determinando que Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, se mantivessem afastados da obra. Ele explicitamente ordenou que não interferissem na reconstrução do templo e que deixassem o governador e os líderes dos judeus completarem o trabalho em seu local original. Dário também promulgou um decreto adicional para apoiar financeiramente a obra. As despesas dos judeus na reconstrução do templo deveriam ser integralmente pagas pela tesouraria do rei, utilizando os tributos arrecadados do território a oeste do Eufrates. Isso garantiria que a obra não parasse. Além disso, ele especificou que tudo o que fosse necessário para os holocaustos oferecidos ao Deus dos céus, incluindo novilhos, carneiros, cordeiros, trigo, sal, vinho e azeite, deveria ser entregue aos sacerdotes em Jerusalém diariamente, sem falta. Esses sacrifícios eram essenciais para que os sacerdotes pudessem orar pelo bem-estar do rei e de seus filhos. Dário foi além, estabelecendo uma punição severa para qualquer um que tentasse alterar seu decreto. A pessoa deveria ser empalada em uma viga tirada de sua própria casa, e sua residência deveria ser transformada em um monte de entulho. O rei concluiu, desejando que Deus derrubasse qualquer rei ou povo que tentasse mudar o decreto ou destruir o templo em Jerusalém. Com o recebimento desse decreto, Tatenai, Setar-Bozenai e seus companheiros cumpriram plenamente as ordens do rei Dário. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construção e prosperaram, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme as ordens de Deus e os decretos dos reis Ciro, Dário e Artaxerxes, reis da Pérsia. Finalmente, no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário, o templo foi concluído. O povo de Israel, incluindo os sacerdotes, levitas e o restante dos exilados, celebraram com grande alegria a dedicação do templo de Deus. Para marcar essa ocasião especial, foram oferecidos 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 bodes como oferta pelo pecado de todo Israel, representando as 12 tribos. Além disso, os sacerdotes e os levitas foram organizados em suas divisões e grupos para o serviço de Deus, conforme o que estava escrito no livro de Moisés. No 14º dia do primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e levitas, todos cerimonialmente puros, sacrificaram o cordeiro da Páscoa para todos os exilados, seus colegas sacerdotes e para si mesmos. A celebração também incluiu todos os israelitas que haviam se separado das práticas impuras dos vizinhos gentios para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias, eles comemoraram com alegria a festa dos pães sem fermento. O Senhor havia enchido seus corações de alegria ao mudar o coração do rei da Assíria, que deu-lhes força para realizar a obra de reconstrução do templo de Deus.